Sejam bem-vindos a mais um culto online Kids G2 e você é o nosso convidado, especial para juniores e para vocês também, Kids. Mas antes de você começar a assistir, chame a mamãe, chame o papai, chame todo mundo da sua casa. Olha, mais um recadinho, não esqueça de curtir a nossa página aqui no YouTube. Curta, deixe seu comentário com o nome da sua supervisão e compartilhe com todo mundo. Seja esse canal de bênção na vida de todo mundo que você conhece. E não se esqueça também de ir lá no Instagram, curtir a nossa página e curtir a página da nossa igreja IEQG2. Amém? Então vamos lá que já vai começar. Vem com a gente! Oi crianças, oi juniores. Agora a gente vai orar. Feche seus olhos onde você está e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, que Tu possas abrir nossa mente para a Tua palavra e que abençoa nosso culto online e que possamos ser tremendamente edificados. Em nome de Jesus, amém. Agora arredem o sofá, arredem os móveis que agora a gente vai dançar, vai louvar ao Senhor. Se jogue, vem com alegria, ouça esse som que contagia. Não pode parar de celebrar, pois não pode parar de adorar. Coração acelerado, não dá pra ficar parado. Hoje eu tô feliz demais, só Jesus me satisfaz. Não para de celebrar comigo, vem adorar dançando com alegria. É Jesus que contagia. Não para de celebrar comigo, vem adorar dançando com alegria. É Jesus que contagia. 1, 2, 3, se joga! Ouça esse som que contagia. Não pode parar de celebrar, pois não pode parar de adorar. Coração acelerado, não dá pra ficar parado. Hoje eu tô feliz demais, só Jesus me satisfaz. Não para de celebrar comigo, vem adorar dançando com alegria. É Jesus que contagia. Não para de celebrar comigo, vem adorar dançando com alegria. É Jesus que contagia. Olá, Kids! Olá, juniores! A palavra de hoje é Samuel, um profeta obediente à voz de Deus. Nós vamos falar acerca de Samuel, um menino ainda muito jovem que foi sensível à voz de Deus e obediente ao Senhor, onde ele cumpriu o chamado que Deus ele tinha na vida dele, né? E Deus vai falar acerca disso hoje para você. Assim como Samuel, ainda muito jovem, você junior, você kids, também tem um chamado e um propósito poderoso da parte de Deus para a sua vida. Que nós possamos ser sensíveis e obedientes à voz de Deus, amém? Eu vou lhe dar uns minutinhos para você pegar lá a sua Bíblia, peça ajuda para a mamãe, para o papai, para quem estiver aí do seu lado, aí na sua casa, amém? A Bíblia é um livro poderoso que Deus nos deu, amém? Vamos lá. 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo de 1 até o 21, onde Deus fala com Samuel numa visão, amém? A gente vai contar a história de Samuel, né, bem rapidinho, para a gente poder dizer o que Deus ele quer falar conosco através desse culto online, amém? Lá naquele tempo, né, Samuel, ainda muito jovem, servia a Eli. Ele era um grande profeta de Deus, né? E Samuel, naquele momento, num certo dia, ele foi se deitar, né? E Eli também foi se deitar, já era avançada a hora, e foram dormir, né? Só que teve um momento da noite que Samuel escutou uma voz: Samuel, Samuel. E Samuel se levantou assustado, né? E rapidamente, achando que era o seu mestre, né, o seu profeta, ele falou: eis-me aqui, e foi correndo até Eli, e Eli disse: não lhe chamei, vai deitar-se, amém? E novamente, no meio da noite, quando ele estava ali deitado, ele escutou mais uma vez: Samuel, Samuel. E Samuel se levantou e disse: eis-me aqui, Senhor, e foi até lá com Eli. Ele disse: não lhe chamei, vai deitar-se novamente. E pela terceira vez, Samuel
escutou mais uma vez a voz lhe chamando: Samuel, Samuel. E Samuel foi até lá com seu senhor e disse: Senhor, eis-me aqui. E o profeta disse: Não, não fui eu. Mas na próxima vez que você escutar a voz, diga: Eis-me aqui, Senhor, estou pronto para lhe ouvir. Amém? E Samuel foi até o seu aposento e voltou-se a deitar-se. E no momento da noite ele escutou, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel, como diz aqui na Bíblia, ele respondeu, né? Eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. Amém? E Deus deu uma visão poderosa para Samuel. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, né? E Samuel lhe respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, o qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos, e naquele dia suscitarei contra ele tudo que tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Vamos lá para o versículo 20, que fala assim mesmo, né? Versículo 19. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo o Israel, desde Dan até Betseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Amém? Na palavra dessa semana, né? Vocês crianças, vocês juniores, né, serão estimulados, né, a pensarem com muita seriedade acerca da obra do Senhor, né, sobre o chamado que Deus ele tem para a vida de vocês, né. Nós entendemos que precisamos ter, sim, uma responsabilidade na obra do Senhor. Mas, tia, eu ainda sou muito jovem, né, mas olha só o que Deus fez, né. Samuel ainda era muito jovem também, né, e devia ser um junior assim como você, né, mas ele decidiu obedecer ao ouvir a voz de Deus, e ele foi muito sério naquilo que Deus falou com ele, né? Então Deus ele espera que nós também realizemos a obra dele com muito comprometimento e com muita excelência, né? E na história de hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai aprender, né, com o exemplo de Samuel. Quando Deus o chamou, né, ele entendeu o chamado dele. E olha que Samuel ainda não tinha tido nenhuma experiência com Deus. Naquele tempo, era muito raro Deus falar com as pessoas. Eram algumas pessoas escolhidas, né? Então, não havia essa manifestação de Deus clara, como hoje nós temos, né? Como hoje eu e você já temos essa oportunidade de termos experiências com Deus todos os dias, todas as horas, né? Então Samuel ele foi alguém que foi muito sensível à voz de Deus, sem ter um entendimento, né, acerca daquilo. Mas Deus ele é um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que Deus ele escolhe pessoas que estão o quê? Dispostas. Esse foi o diferencial de Samuel. Deus poderia ter falado com outras pessoas ali naquele lugar. Tinham muitas pessoas que ele poderia falar. Mas Deus escolheu o quê? Um coração disposto a obedecer. Um coração disposto a escutar. E Samuel foi esse exemplo ali naquele momento. Alguém que era obediente à voz do seu profeta Eli. Era alguém que era obediente à voz do Senhor. Amém? Então a palavra do Senhor naquele lugar era muito raro. Era de muita valia, era muito valiosa. E assim como hoje, muitas pessoas naquela época já não estavam mais dando o devido valor às palavras do Senhor, né? Assim como nos dias atuais, né? Isso não significava que Deus ele deixou de falar nesse tempo, ou ele esteja em silêncio em algum momento, né? Mas como nos dias de Samuel, né? Algumas pessoas elas pararam de buscar o Senhor, né? Então é preciso a gente aprender a discernir, né, a entender a voz de Deus na nossa vida, né? O que será que Deus está falando comigo e com você? Né? Será que Deus ele fala com você, criança? Será que Deus ele fala com você, junior? Fala sim. Amém?
Então a gente precisa aprender a ter esse nível de intimidade e comunhão com Deus. Isso fala de comprometimento, de seriedade, de responsabilidade com a obra do Senhor. E você, criança, você, junior, foi chamado para isso, para ganhar uma geração, para ser usado como Samuel foi usado, que depois, quando cresceu, ele se tornou um grande profeta ali também, né? Alguém que foi um diferencial na cidade, naquele lugar ali em Israel. Amém? Então diga assim comigo, o chamado de Samuel, né? Deus escolheu Samuel para anunciar uma mensagem muito poderosa naqueles tempos difíceis, né? Que era o período de juízes, um tempo muito conturbado, né? Para aquela nação de Israel, né? Onde estava havendo o quê? Sofrimentos, guerras, né? Muitas coisas estavam acontecendo e as pessoas elas estavam se distanciando de Deus. E Deus usou Samuel ainda muito jovem para anunciar tudo aquilo que Deus queria falar. Tudo aquilo que Deus queria que se cumprisse, né? O que estava determinado a se cumprir ali na casa de Eli, né? E ele anunciava ali, naquele momento, o ministério profético, né? De Samuel, ainda muito jovem, né? Então, do mesmo modo que Deus chamou Samuel naquele tempo, Deus ele tem te chamado, Junior, para falar nesse tempo. Nós sabemos que estamos vivendo num tempo difícil também, num tempo conturbado, de muitas coisas acontecendo, né? E Deus ele tem te chamado para levar uma palavra profética para dentro da sua casa, para sua família, para sua mãe, para o seu pai, para os seus amigos da escola, né? Eu sei que é um tempo que você está distante de tudo, né? Estamos vivendo esse distanciamento social, mas você não pode se distanciar do Senhor, né? Porque Deus ele tem te chamado todos os dias pelo seu nome, para que você possa ser palavra profética para essa nação. Amém? Então, assim como Deus ele chamou Samuel, né? Ele está chamando você também, está chamando eu e você, criança e junior, para sermos boca profética nessa nação. Amém? E olha só, assim como Samuel ainda muito criança foi chamado, quando ele cresceu, ele ainda foi juiz sobre toda aquela nação. Deus ele cumpre as suas promessas do início até o fim. Então olha que poderoso que foi Samuel, ainda muito jovem, ouvir, ser sensível à voz de Deus e obedecer, que Deus fez dele um profeta de uma nação, um juiz de uma nação, e ele foi usado por Deus e foi ungido para levantar 2 reis sobre aquele lugar, né? Então Samuel teve um ministério excelente, né? Porque ele confiou no Senhor, porque ele escutou o Senhor, porque ele foi obediente a Deus. Amém? Então seja você também obediente à voz de Deus, seja você também sensível à voz de Deus. Tia Fabiola, mas como eu faço isso? Ore, busque ao Senhor, leia a Bíblia, né? Busque o seu líder de célula. Eu sei que nós estamos vivendo esse tempo onde a gente tem que se falar mais por celular, né? Mas isso não impede que nós tenhamos, né, um nível de intimidade, de comunhão com o Senhor mais profundo. Esse é o tempo de você, criança, de você, junior, se levantar como um verdadeiro adorador, adorador do Senhor, boca profética de Deus. Amém? Amém? Então Deus te chama, junior, Deus te chama, criança, né, para estarmos mais próximos de Deus, né, ouvindo assim a voz do Senhor, sermos mais sensíveis e decidindo obedecer ao chamado que Deus ele tem para a sua vida, né? Então que você possa ser sensível nesse tempo, né, e entender que nós precisamos sim tomar posse daquilo que Deus ele tem para nós. Amém? Então vamos lá para o segundo ponto. Um chamado para os tempos difíceis. Né? Eu entendo que nós estamos vivendo um tempo complicado, né? Um tempo de pandemia, né? Mas isso não impede que os céus se abram, né? E que você seja esse junior, essa criança que vai ser usado por Deus para ser uma boca profética para essa nação. Amém? Naquele tempo também, no tempo de Samuel, também tudo era muito difícil, né? Eram muitas guerras, eram muitas brigas, era o povo que estava desacreditado, era muita coisa que estava acontecendo também naquela época. E Samuel também teve medo, né? E agora o que eu vou fazer? Mas Deus capacitou Samuel, né? Quando ele decidiu ouvir a palavra do Senhor, né? A realidade de Samuel mudou.
né? Tudo ficou diferente. Amém? Então, que a gente possa também entender, né, que Deus, ele espera de nós, né, daqueles que ele instituiu como profetas dessa geração, que exerça também esse chamado de maneira honesta, sincera, excelente, né? Que não foi fácil para Samuel. Eu sei que também não vai ser fácil para você, né? Junior, você criança, né? Mas como é que eu vou falar do amor de Deus? Como é que eu vou falar de Jesus, né? Para minha família, para os meus amigos, né? Então, mas quando você decidir obedecer aquilo que Deus, ele tem falado com você, Deus, ele vai te capacitar. Deus, ele vai te ungir, ele já te ungiu, né? Você é boca profética do Senhor dentro da sua casa, dentro da sua escola, né? Aí na sua rua, com seus amiguinhos, com seus pais, com a sua família. Amém? Então, tome posse disso. Então, que você possa entender, né? Então, seja, né, na obra do Senhor, né? Esse diferencial, assim como Samuel foi, né? Quando ele teve que dar uma notícia, assim, que ia mudar aquela nação. E que não era uma notícia tão boa naquele momento, mas que iria transformar Israel, né? Tudo aquilo que nós falamos do Senhor é para uma transformação. E Deus, a vontade de Deus, o que ela é? Boa, perfeita e agradável, né? Então nós devemos tomar posse disso também, amém? Deus, ele espera que nós sejamos assim como Samuel, que nós possamos ter as características que ele teve, o amor e a dedicação à obra do Senhor, amém? Que nós possamos entender o quanto que é importante ser fiéis a Deus, né? E a fidelidade de Samuel foi algo muito marcante na vida ministerial dele, no chamado dele, né? Então, nós entendemos que nós, quando somos fiéis ao Senhor, nós marcamos uma geração. E nós somos, assim como você, junior, você criança, é uma geração que irá profetizar cura e salvação. Amém? Cura e salvação da parte de Deus. Então, que você, criança, você, junior, tome posse dessa palavra de hoje, que você também seja sensível à voz de Deus, para que você venha levar a boa nova do Senhor a toda a sua família, a toda a sua casa, a todos os seus amigos, né? Cumprindo assim o wish do Senhor, mesmo ainda sendo tão jovem. Amém? Então, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Que você possa convidar a sua família nesse momento a orar com você, a buscar ao Senhor de forma poderosa. Amém? Então, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, Senhor, declaro, Senhor, sobre a vida de cada junior, Senhor, sobre a vida de cada criança, Senhor, sobre cada família, Senhor, que está nesse momento assistindo esse culto online, Senhor. Que Tu possa, Senhor, derramar, Senhor, sobre a vida deles, Senhor, a unção, Senhor. Que Tu possa, Senhor, derramar sobre a vida deles, Senhor, o desejo, Senhor, a sensibilidade de ouvir Tua voz. O comprometimento, Senhor, de forma séria na obra do Senhor. Senhor, capacita, Senhor, cada um deles, Senhor, para que eles possam levar a boa nova, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Para que eles possam ser, Senhor, boca profética, Senhor, nessa geração. Declarando cura sobre a nossa nação, declarando, Senhor, a salvação de Deus. Obrigado, Senhor, por cada junior, por cada criança, por cada mãe, por cada pai, Senhor. Que Tu possas derramar bênçãos, Senhor, sem medidas, Senhor. Que eles possam ter um coração ensinável, Deus. Que eles possam, Senhor, se levantar como verdadeiros profetas e adoradores, Senhor. Mesmo ainda sendo tão jovens, Pai. Obrigado por tudo. Abençoe cada casa, Senhor. Que nada falte, Senhor. Nós declaramos, Senhor, determinamos, Senhor, a cura, Senhor, para todos aqueles que estão enfermos, Senhor, e blinda cada família, cada casa, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que Tu possas, Senhor, abrir o coração, Senhor, e que eles venham receber a Tua palavra. Ministra, Deus, na vida de cada um, em nome de Jesus. Nós declaramos isso, Senhor. Amém. Amém? Então, tome posse daquilo que Deus ele veio falar para você. Deus, ele está te chamando. André, João, José. Então, escute a voz do Senhor, que você possa ser obediente à voz de Deus. Amém? Então, até a próxima semana, o nosso próximo culto, Kids G2. E olha só, vamos ter novidade. Então, aqueça seu coração. Amém? Então, receba da parte de Deus todas as bênçãos. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.